Pronto, pessoal, boa tarde. Nessa tarde chuvosa, vamos lá aqui dar continuidade à disciplina da gente de EDS, né, para quem é engenharia mecânica, e a disciplina de tópicos especiais aí para quem é de engenharia química. Vejam, a gente está discutindo nas últimas semanas aí, já começou a falar de alguns modelos de aprendizado de máquina para questões de classificação, tá? Então a gente já falou aí de um modelo bem tranquilo da gente entender, que é o de árvore de decisão. E semana passada a gente falou um pouquinho de vizinhos mais próximos, né? Comumente chamado de KNN, tá? Então a gente está discutindo até o momento algoritmos que, a partir de uma base de dados rotulada, o modelo aprende a responder a classificação correta de uma dada instância, né, de entrada. Então, só relembrando, a gente vai ter lá as nossas bases de treinamento e de teste dos nossos modelos de machine learning, onde cada instância, ou seja, cada indivíduo, vamos aí falar de maneira mais simplificada, né? Cada linha da nossa base de dados tabular, ela é composta por características, né, que seriam as features, e dependendo do problema, a gente vai ter uma feature especial que seria a nossa categorização, né? A nossa classe, né? A nossa variável de classe, se for um problema de classificação, e se for uma variável numérica contínua, a gente vai ter aí o nosso problema de regressão, beleza? Então, primeiro, para poder trabalhar com problemas de classificação, eu tenho que ter a base devidamente rotulada. Existe uma questão crítica que a gente tem que tomar cuidado, que é exatamente essa rotulação da nossa base de treinamento. O que é que eu quero dizer com isso? A responsabilidade de rotular a base para você ter um aprendizado supervisionado, como é o caso dos modelos de classificação, é por parte do especialista que está construindo a base de estudo, tá? Então eu venho mostrando, deixa eu só mostrar aqui a tela, né? Eu venho mostrando aí com o Ângelo algumas bases de dados que a gente pode fazer uso, inclusive para estudo dos modelos que a gente vem a treinar. Basicamente eu estou falando das bases desse repositório aqui da UCI. E cada base dessa aqui, ó, vocês estão vendo minha tela aí? Tá todo mundo conseguindo ver? Beleza. Cada base dessa aqui, ó, se você olhar direitinho, ele tem um objetivo específico, né? Então aqui, ó, essas bases aqui, por exemplo, são bases de classificação. Eu tenho bases de regressão. Eu tenho bases para problemas de recomendação, certo? Então, focando por enquanto ainda nas bases de classificação, quem diz a que classe corresponde cada instância é quem construiu a respectiva base de dados, tá? Por que isso é importante? Porque imagina que eu vou fazer uma classificação de uma base de equipamentos em operação de uso saudável, ou seja, normal, e operação de uso, né, ou em uso no regime de falha, ou próximo de falha, tá? Então, do ponto de vista, enfim, de engenharia, né, de monitoramento, eu vou ter aí características que representam o estado de falha ou não de uma máquina. Do ponto de vista de classificação, o que é que você vai ter? Olha, em tal momento aconteceu uma falha e eu vou rotular
todos os parâmetros de máquina do equipamento naquele momento, eu vou dizer, olha, essas são as condições que levam a uma situação de falha, né? Ou esse é o comportamento da máquina em regime de falha. Uma vez que a máquina tenha sofrido manutenção, conserto, você parte do pressuposto que ela está num regime, né, de funcionamento normal. Então você vai rotular tudo que não for numa condição de falha, de repente como regime normal. Pode acontecer, isso a gente está verificando na prática, né, num projeto que eu e o Ângelo a gente se encontra, que existe uma linha transitória aí, né? Por exemplo, no caso de funcionamento de equipamentos, de máquinas, você tem que a máquina vem de um regime saudável, ela vai passando muitas vezes de maneira lenta, né, ou mais gradativa para um regime de falha. Não é uma coisa instantânea, uma coisa muito abrupta. Então, pode ser que em alguns problemas a gente acabe rotulando um regime que já se comportava como um regime de falha, como sendo um regime normal, certo? Ou eu demoro muito para classificar o meu problema como falha e eu acabo rotulando situações de falha como regime normal, né? Ou o contrário ainda, um regime normal eu acabo classificando muito precocemente como sendo a condição de falha. Do ponto de vista prático, o que é que isso vai acabar ocasionando? Deixa eu só fazer um desenhozinho aqui. O que é que isso pode acabar ocasionando? Vou pegar um exemplo bem simples, tá? Digamos que eu tenha aqui uma variável x no tempo, tá? Vou colocar aqui no tempo. Aqui é minha variável x que eu estou analisando. E aqui está o valor da variável x. Digamos que no tempo, quando o regime de funcionamento da minha máquina está normal, o sinal de x fica dentro de certo intervalo de valor. E aí, quando ele está indo para um estado de falha, ele começa a ter um comportamento crescente. E a falha acaba acontecendo quando o meu regime se encontra em uma outra janela de valores, certo? Do ponto de vista de rotular minha base, é muito tranquilo observar que isso aqui se encontra dentro de um regime de valores distante disso aqui, que está em uma outra escala. Só que existe um problema desse regime intermediário, que aí está numa região de transição, certo? Não vamos entrar em detalhes agora, mas aí existe um outro conjunto de modelos de machine learning que a gente consegue, de repente, resolver o problema de rotular essa região intermediária, certo? Para um primeiro estudo, o que é que se poderia fazer? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar essa região transitória e vou usar como conjunto de treinamento, basicamente, valores dentro dessa faixa, como regime normal, valores dentro dessa faixa, como regime de falha. Vocês podem extrapolar essa ideia para qualquer problema de classificação. Classificação a gente não obrigatoriamente vai estar estudando classe boa, classe ruim. Eu posso estar estudando, por exemplo, não sei, vamos lá, pegar um problema de química. Eu posso classificar catalisadores em mais adequados para uma reação A ou para uma reação B. Dentro da questão energética, eu posso dizer que a depender
das condições de variáveis ambientais, uma turbina eólica ela vai estar gerando mais energia ou menos energia, ou seja, regime favorável à geração de energia eólica, regime não favorável, tá? Mas não obrigatoriamente quer dizer que é uma coisa boa ou ruim, certo ou errado, tá? São categorias de classificação. Então, a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado quando vou trabalhar com classificação é ter uma boa rotulagem. Depois, a gente já parte para o que a gente vem discutindo, que é a questão do treinamento, né? A construção dos modelos treinados. Só que aí, nessas duas questões, treinamento, base construída e até os tipos de modelo de machine learning que eu vou utilizar para resolver o meu problema de classificação, existe uma questão que é muito importante. Tá, como é que eu sei ou como é que eu avalio se eu estou utilizando uma base boa, uma base ruim, se os parâmetros de treinamento do meu modelo de machine learning foram adequados ou não, ou ainda, como é que eu avalio se, para resolver o meu problema de classificação, é melhor trabalhar com árvore de decisão, trabalhar com vizinhos mais próximos, trabalhar com máquina de suporte vetorial, trabalhar com rede neural. Como é que eu posso fazer uma avaliação disso tudo? Aí a gente entra dentro de um contexto que são as métricas de avaliação de modelos de aprendizado de máquina, certo? Então é extremamente importante a gente atentar que trabalhar com machine learning não é simplesmente rodar um código e pronto, tenho minha resposta, o modelo está treinado. Eu tenho que me preocupar com quais são as métricas que indicam se o meu modelo foi bem treinado ou não. Será que eu tenho que fazer alguma melhora nos parâmetros de treinamento? Será que aquele modelo de machine learning que eu estou trabalhando, ele é o mais adequado para o meu problema? Então a gente precisa utilizar de alguns critérios não subjetivos, vamos dizer assim, critérios idôneos para a gente estar avaliando aí se o nosso modelo vai ser adequado ou não para o nosso problema, certo? A gente vai ver depois ainda que existem outras questões que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, balanceamento de classe, tá? Muitas vezes alguns modelos de machine learning eles não gostam que você trabalhe com classes desbalanceadas, ou seja, eu trabalhar com uma quantidade muito grande de valores rotulados como sendo de uma classe A e poucos valores rotulados de uma classe B. Muito provavelmente o teu modelo vai estar tendencioso para responder que a maioria dos dados de entrada vão ser classificados como sendo da classe majoritária, tá? Outra coisa que as métricas ajudam a gente a avaliar é, bem, eu vou treinar o meu modelo e aí quando eu avalio lá com um conjunto de teste, eu verifiquei que a taxa de classificação, a taxa de acerto, cravou em 100%. Isso é bom ou isso é ruim? De maneira bem cética, para mim isso é ruim, tá? Quer dizer que o teu modelo ele acabou ficando muito sobreajustado para o conjunto de treinamento e o pequeno conjunto de teste que você está utilizando. E o que é que significa na prática? Que ele pode ser muito bom para o conjunto de treinamento, mas quando você vai pegar um dado real, a tua taxa de acerto vai lá para baixo. Então, muitas vezes, para a gente na área de machine learning, um modelo que foi treinado com a taxa de acerto de classificação de 100%, desconfie. Desconfie que ele pode estar simplesmente fazendo isso aqui, ó, de maneira bem didática. Eu vou ter aqui um conjunto de valores
que correspondem aos meus dados de treinamento, certo? E quando a gente tem um sobreajuste, a gente pode dizer que basicamente o teu modelo aprendeu a ligar os pontos. É uma brincadeira de ligar pontos mesmo, certo? Ele ficou muito bom de acertar a classificação para o teu conjunto de treinamento. Só que aí qualquer outro valor fora daquele escopo ele não consegue acertar. Isso é péssimo, tá? Isso pode ser bonito para você publicar um artigo, mas para aplicações reais isso é extremamente perigoso, porque você não vai conseguir que o seu modelo ele consiga ser genérico o suficiente para classificar corretamente valores, enfim, valores diversos, né? Valores reais, tá? Então, para tudo isso, a gente pode fazer e deve fazer uso das chamadas métricas de avaliação, beleza? Eu vou deixar para vocês depois lá na sala virtual esses dois artigos aqui que falam exatamente sobre métricas de classificação. O que é que tem que ficar claro para vocês também? A gente vai ter métricas para problemas de classificação, a gente vai ter métricas para problemas de regressão. São métricas diferentes, tá? Algumas coincidem, mas têm significados estatísticos distintos e outras são completamente diferentes, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui das métricas mais utilizadas em problemas de classificação. Aí esse artigo aqui, primeiro, certo? Ele fala das métricas gerais, mas bem focado para problemas de classificação binários. O que é um problema de classificação binário? É um problema de classificação em que teu conjunto de dados ele só é rotulado em duas classes. Classe 0, classe 1, classe boa, classe ruim, classe amarela, classe vermelha, classe elefante, classe cachorro, ou seja, não me interessa o contexto do problema. Minha base de dados ela vai ser rotulada apenas em duas categorias, certo? Que a depender da necessidade, né? Isso corresponde aí a, vou chutar, tá? Mais uns 80% aí dos problemas de classificação que a gente se depara no dia a dia, tá? Dependendo da necessidade, como é o caso aqui, ó, que eu estava falando, pode ser que você tenha que sair do escopo de problemas de classificação binário, uma classe, duas classes, e de repente inserir mais uma categoria no teu problema de classificação, tá? Aí você já está indo para um problema multiclasse. Porém, de maneira bem geral, as principais métricas utilizadas para problemas de classificação servem tanto para classificação binária quanto para classificação multiclasse. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até agora? Sim, não? E aí, pessoal? Aos que estão presentes, tranquilo? Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar esse artigo aqui que eu achei ele bem mais completo, tá? Ele é um artigo recente de 2020. E vou disponibilizar também para vocês lá, tá? Ele bota aqui, ó, como uma das primeiras métricas de problemas de classificação aquilo que eu já tinha mostrado na semana passada para vocês, que é a chamada matriz de confusão, tá? Basicamente, o que é a matriz de confusão? Você vai ter uma tabelinha, tá? Onde, vamos dizer assim, as linhas representam a classificação, o número de indivíduos que deveriam ser classificados numa classe específica. Deixa eu pegar um exemplo aqui, né, de uma figura que fica mais fácil da gente entender.
relembrar aqui. Começar com a binária e depois a gente parte para a multiclasse. Ó, basicamente, o problema de interpretar a matriz de confusão segue isso aqui, ó. Eu tenho, numa dada posição, a classificação correta de um indivíduo de uma classe A. E aqui no extremo da diagonal principal, a classificação correta do indivíduo de classe B. Tá? Pegando duas classes aí. É comum a gente encontrar na literatura dizer o seguinte, ó, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, né? True positive e true negative, tá? Eu não gosto muito de abordar desse jeito, porque senão a gente acaba achando que tudo que a gente vai resolver também de classificação ou é positivo ou é negativo. Eu gosto de generalizar. Classe A, classe B. Aqui são os indivíduos que foram classificados corretamente como classe A. Aqui os indivíduos que foram classificados corretamente como classe B. O que é a diagonal complementar? Ela diz para a gente, olha, esses caras aqui de cima, estão vendo aqui o cursor? Eles foram classificados erroneamente como positivos. Só que eles deveriam ser classificados como negativos. Por isso que a gente chama de falso positivo, tá? Então, foi classificado como esse indivíduo, mas era para ter sido classificado como esse indivíduo. Do mesmo jeito aqui embaixo, ó, eu tenho os chamados falso negativos. Era para ter sido classificado como esse cara aqui, né? E acabou sendo classificado como esse camarada aqui, tá? Então, na linha principal aqui, diagonal principal, eu tenho as classificações corretas e aqui as classificações incorretas, tá? Por isso que a gente chama de matriz de confusão. Na diagonal complementar aqui, ó, eu tenho as confusões de classificação. Beleza? Relembrando que na semana passada, eu acho que eu mostrei uma figurinha parecida com essa, só que para uma classificação. Na verdade, foi exatamente essa aqui, ó, né? A classificação aí do nosso problema de flores, né? Então a gente teve essa figurinha aqui, certo? Exatamente. Por sorte, encontrei aqui uma matriz de confusão para a mesma base de estudo que a gente fez semana passada, beleza? Então, do ponto de vista de uma primeira análise, a matriz de confusão ela é muito interessante para a gente estar avaliando as classificações corretas e incorretas. Do ponto de vista numérico, vamos dizer assim, quantitativo, o que é que a gente avalia na matriz de confusão? Exatamente quantos indivíduos foram classificados corretamente em cada classe do nosso problema e o total de indivíduos que foram classificados erroneamente, tá? Aqueles que saem da diagonal principal, no nosso problema de classificação, tá? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando na tela, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Então a gente tem um problema aqui multiclasse, classes A, B, C e D, certo? E aí você tem aqui, por exemplo, ó, quantos indivíduos foram classificados corretamente. Somando aqui, a gente tem, deixa eu ver aqui, 25, não, 15, né? 25 dá 37, né? Indivíduos classificados corretamente. E esses demais aqui, classificados incorretamente. Então, se eu tenho a quantidade de indivíduos classificados corretamente, o total de indivíduos que foram avaliados e a quantidade de indivíduos classificados incorretamente, eu tenho como tirar um percentual aí de, vamos dizer assim, taxa de acerto, né, da minha classificação, tá? Qual é o problema dessa análise mais básica? É que eu não consigo avaliar diretamente, até daria, mas aí, enfim, vai ser as próximas métricas que a gente vai discutir. Eu não consigo avaliar de maneira muito rápida na matriz de confusão
se o meu modelo está tendencioso. Será que ele está errando mais indivíduos da classe A ou da classe B? Ou a taxa de erro está equilibrada, certo? Então a matriz de confusão ela dá para a gente uma abordagem, uma visualização geral da classificação, mas ela não dá outras informações que são mais específicas para a gente avaliar o comportamento do nosso modelo treinado. Beleza? Aí a gente parte para as métricas, né, do tipo Precision e Recall. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a primeira métrica, né, bem interessante e bem utilizada aí para avaliar modelo de classificação. A gente tem a chamada métrica de precisão. O que é que ela avalia? Ela avalia basicamente como é que está a relação entre os indivíduos que foram classificados corretamente. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o conceito de classe positiva e negativa, tá? Então, por exemplo, quantos indivíduos foram classificados de maneira certa como positivo, em detrimento à quantidade total de indivíduos que seriam, né, da classe positiva, que é o somatório dos positivos verdadeiros mais o somatório dos falsos positivos, certo? Nesse caso aqui eu estou avaliando o verdadeiro positivo, dividindo ele pelo verdadeiro positivo mais os falsos positivos, certo? Pegando aqui o exemplo de uma classificação binária, a gente tem aqui, quem é o positivo verdadeiro? Tá aqui os nossos camaradas que foram classificados de maneira correta como positivo. Quem é o falso positivo? O falso positivo aqui vai ser o camarada que era para ser negativo e pelo motivo do modelo ter se confundido, ele classificou nosso colega aí como positivo, né? Então é um falso positivo. Eu tenho o valor que deveria ter sido classificado, ou seja, como negativo, e o meu modelo acabou classificando ele como positivo. Então a gente chama esse cara aqui de falso positivo. Então, pegando, por exemplo, pela matriz de confusão, como é que eu calculo a precisão? Eu vou pegar esse camarada aqui e vou dividir pela soma dos indivíduos classificados aqui e aqui. Verdadeiro positivo mais o falso positivo. Então, qual seria a precisão, por exemplo, desse nosso exemplo aqui? Seria 20 dividido por 30, né? 20 mais 10, certo? Então, eu teria o meu valor aí de precisão, tá? De novo, o que é que a precisão para a gente indica? É esse comportamento de classificação de indivíduos como sendo positivos. Tanto os positivos verdadeiros quanto os falsos positivos, certo? Do mesmo jeito, a gente vai ter aí a relação entre positivos verdadeiros com os positivos que foram classificados como negativos. Eu peço que você depois peguem esse artigo, deem uma lida com mais calma, porque às vezes confunde bastante, tá? Saca só aqui o que eu estou querendo dizer agora com o falso negativo. Tá todo mundo acompanhando aí ou não? Vocês estão com alguma dúvida? Pessoal, tá de boa? É porque esse lance de falso positivo, falso negativo, ele é muito mais fácil para a saúde, né, quando a gente pensa, por exemplo, no exame médico, do que para outros contextos de classificação. Se a gente for puxar o exemplo aqui para ficar mais próximo do dia a dia da gente, para um exame de saúde, imagina um exame de colesterol, certo? O falso negativo é quando tu tá com colesterol alto
era para ser positivo, né, a doença, e o exame diz que você não está com colesterol alto. Então ele é um falso negativo. Sacou? O que seria para a gente o falso positivo? Tu tá com colesterol baixo e o exame diz que tu tá com colesterol alto. Desde que é o que tu chama de positivo, é o cara tá com colesterol alto. Então o que é que confunde muitas vezes é o que é que a gente está chamando como classe positiva e como classe negativa. Então muito cuidado, porque a gente, a depender de quem a gente rotula como classe positiva ou negativa, essas métricas aqui elas vão dar valores diferentes, tá? Então tem que verificar, inclusive, como é que o modelo, né, ou a função que você está utilizando como métrica, como é que ela vai cuspir o resultado. A dica que eu dou é o seguinte: se você quer avaliar dois modelos de machine learning para um dado problema, tua base de treinamento para os dois modelos, primeiro, deveriam ser idênticas. A base que tu usa para treinar o modelo A tem que ser a mesma para poder treinar o modelo B. Senão, a tua avaliação de desempenho, de métrica de classificação, ela já vai estar toda confusa, certo? Então é a primeira dica. Segunda dica, a gente não pode mudar a classe. Se eu digo para um modelo A, digamos, uma árvore de decisão, que a minha classificação é A e B, e aí por cargas d'água eu reconstruo a base, jogo para um outro modelo e inverto, digo que é B e A, ferrou. Eu não consigo fazer uma comparação de desempenho. Quem está classificando melhor, quem está com a precisão melhor, ou seja, quem está classificando melhor uma classe positiva, certo? Então a gente tem que tomar cuidado aí quando for utilizar bases de treinamento para um dado problema para avaliar classificadores distintos, certo? Essas métricas elas foram inicialmente idealizadas para problemas em que você tinha realmente uma classe positiva e uma classe negativa, tá? Agora, esse conceito de positivo e negativo, aí depende muito de como é que a gente rotula e a gente observa as nossas bases adivinhas de um problema real, tá? De novo, pegando o contexto aí de falha de equipamentos, eu posso interpretar que classe positiva para mim é o equipamento ter apresentado falha. E classe negativa é o equipamento não ter apresentado falha. Para outra pessoa, de repente, um engenheiro que trabalha no serviço de manutenção, o dia a dia dele é mais fácil entender o seguinte: não, negativo para mim é quando a máquina quebra, e positivo para mim, ela está trabalhando corretamente. Percebem que se eu troco simplesmente a rotulação, o significado da minha métrica de precisão é diferente para mim ou para outra pessoa? Sim, não, tranquilo aí, aos engenheiros de plantão? Beleza. Então vamos lá. Então eu estou falando aqui de precisão e estou falando do chamado recall, né? É uma outra métrica de avaliação de modelo de classificação. Nesse caso do recall, vejam que a gente está avaliando o verdadeiro positivo dividido pelo total de verdadeiros reais que eu tenho na minha base, por exemplo, de teste ou de treinamento. Por que eu digo verdadeiro real? Porque percebam que o falso negativo, certo? É um indivíduo que ele é positivo realmente, mas por um motivo qualquer ele foi classificado como um falso negativo. Tá dando para sacar aqui? Esse sentido de leitura é extremamente importante para a gente não se confundir, tá? Olha, essa linha toda aqui
é a linha dos indivíduos classificados como positivo. Então eu vou ter os positivos verdadeiros e vou ter o chamado falso negativo. É o cara que é positivo, mas por algum motivo ele foi classificado como negativo. Por isso que é chamado de falso negativo. Na linha de baixo, eu olho meio que ao contrário. Eu tenho os verdadeiros negativos e tenho aqueles caras que eram negativos, mas foram classificados como positivos. Por isso que é um falso positivo. Beleza? Então, ó, precisão, eu estou avaliando tudo que foi classificado como positivo, inclusive os falsos positivos, tá aqui. Recall é todos os positivos reais. Então eu vou avaliar a relação entre positivos verdadeiros dividido pela soma de positivo verdadeiro com falso negativo. Falso negativo é um positivo verdadeiro, mas que foi classificado de maneira errônea como negativo, tá? Então o recall, ele me dá toda a relação entre positivos classificados de maneira correta e o total de positivos que eu tenho no meu conjunto, no caso aí, por exemplo, de treinamento ou de teste. Deu para sacar a diferença entre precisão e recall? Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho para poder pegar as duas métricas na tela. Tá dando para entender aí? Precisão é verdadeiro positivo dividido por todo mundo que eu classifiquei como verdadeiro, inclusive alguns negativos, falsos positivos. Recall é positivos verdadeiros dividido por todos os positivos. Positivos classificados corretamente como positivo e aqueles positivos que foram classificados erroneamente como negativos. Tá? Pensando aqui, só olhando as equações, qual seria a melhor condição para um classificador? Só olhando para essas duas métricas. Era que a precisão desse próximo de 1, né? Ou seja, eu não teria falsos positivos. Então, basicamente, o que tem aqui de true positivo seria dividido pelo true positivo, tá? E no caso do recall, mesma coisa, né? Eu teria que esses caras aqui estariam dentro dessa categoria. Então, de novo, precision e recall deveriam ir para próximo de 1, tá? Aí você pode perguntar, pô, mas por que usa um, por que usa outro? Bem, aí depende muito do que você quer avaliar. Se você perceber direitinho, vamos pegar aqui de novo o Precision. O Precision avalia como é que um modelo enxerga a classe positiva, certo? É só positivo, ó. É tudo que é considerado como positivo em termos de classificação. Então, se eu tenho um valor que é negativo e foi classificado como positivo, quanto mais indivíduos classificados erroneamente como positivo, eu estou prejudicando a minha precisão. Meu FP está aumentando, consequentemente a precisão ela vai diminuindo. Mas, percebam, eu posso ter que 100% dos meus valores positivos sejam classificados como true positivo. O problema, no caso que a precisão indica para a gente, é que eu também estou classificando indivíduos de classe negativa como positivo. Então é esse carinha aqui, ó, que é o calcanhar de Aquiles de um modelo de classificação que a gente consegue identificar com a métrica de precisão. Já no caso do recall, eu estou avaliando tudo que é positivo real, tanto aqueles classificados corretamente como indivíduos positivos, quanto aqueles classificados erroneamente como indivíduos negativos. Então, aqui no recall, eu já posso estar observando uma tendência, né, de alguns elementos positivos estarem sendo classificados como negativo. É uma informação complementar à precisão. Beleza?
Posso continuar? Tranquilo. Só que aí veja, a gente está avaliando muito, pô, verdadeiro positivo com falso positivo. Tá, eu estou olhando muito para o problema de uma classe, né? Então percebo que tanto a precisão quanto o recall está muito preocupado em avaliar o comportamento no entorno apenas do chamado verdadeiro positivo. Então eu estou olhando muito a métrica de classificação dos meus modelos em cima de uma única classe, tá? A depender do problema, isso não é legal, porque pode ser que eu esteja olhando apenas para um ponto e do lado de cá o negócio está ficando uma bagunça. Como é que eu posso avaliar a melhoria, né? Ou então quão a classificação do meu modelo está sendo boa de uma maneira mais global? Aí a gente já passa, por exemplo, a trabalhar com acurácia, tá? A acurácia, ela é uma métrica tão boa para um problema de classificação binária quanto para problemas de classificação multiclasse, tá? Por quê? Porque ela joga dentro da sua resolução matemática todo mundo. É falso positivo com falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. Então ela dá uma informação mais global de como o teu modelo está classificando bem uma classe ou outra, diferentemente do que seria a resposta do recall e do precision. Então, como é que a gente calcula a acurácia de um modelo? É exatamente o somatório das classificações corretas, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, dividido por todo mundo, ó, por todas as classificações. As corretas, né? Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, mais as incorretas, falso positivo e falso negativo. Então tudo que foi classificado corretamente por todo o conjunto de instâncias que foram avaliadas pelo meu modelo de classificação. Então a acurácia, ela dá essa visão mais geral. De novo, ó, eu posso obter a acurácia basicamente olhando para a minha matriz de confusão. Então é como se a partir da matriz de confusão eu conseguisse obter, né, de maneira mais fácil os parâmetros para calcular cada métrica individualmente. Então tá aqui, ó, tudo que eu preciso para poder calcular, por exemplo, minha acurácia, é só olhar a matriz de confusão. Eu tenho eu vou pegar, né, a diagonal principal, TP mais TN, e vou dividir agora por quem? Por todo mundo. Então, nesse caso aqui, qual seria o valor de acurácia do meu modelo? Seria 20 mais 15, 35, dividido por quem? Pelo total de indivíduos do meu conjunto de análise. 35 dividido por 50. Esse é o valor da minha acurácia. Beleza? Então ele meio que avalia de maneira global como é que está sendo a taxa de classificação para uma classe e para outra, tá? Se a gente observa aqui, qualquer tendência, né, de acerto errado, né? Acerto errado é um negócio meio paradoxal, mas de classificação errada para uma classe ou outra acaba comprometendo o valor da acurácia. De novo, qual é o melhor valor de acurácia possível? 1. E qual seria o pior? 0. Seria eu ter que todas as minhas classificações foram erradas, tanto positiva quanto negativa, e aqui em cima, simplesmente eu não consegui ter nenhuma classificação correta, seja da classe positiva, seja da classe negativa, certo? Então a acurácia, ela me dá uma informação mais global e mais justa de classificação, tanto de uma classe quanto da outra, em comparação ao recall ou a precisão. Beleza?
Aí de novo, ó, por que ele é legal do ponto de vista de classificação binária ou multiclasse? Pegando aqui, ó, se eu olho para a minha matriz de confusão da figura 1, eu tenho 4 classes aqui. Vocês estão observando? Eu tenho classe A, classe B, classe C e classe D. Aí vê o rolo que eu teria para usar métricas do tipo Precision e do tipo Recall. Como eu tenho 4 classes, quem é que para mim é a classe positiva e classe negativa? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma classe positiva e todo mundo negativo? Tem lógica isso? Até tem. Existe um tipo de classificação binária que a gente diz que é um contra todo mundo, tá? Eu considero que uma classe eu vou chamar de classe positiva e todo o resto eu vou chamar de classe negativa. É bom fazer isso? Dependendo do problema, eu não aconselho não. Porque você pode estar perdendo a generalidade de classificação do teu modelo, tá? Às vezes a gente precisa realmente estar categorizando em mais de 2 classes. Por exemplo, aqui, classe A, B, C e D. Desse jeito que está aqui, eu não consigo arrancar informações de precisão e do recall. Eu só consigo arrancar informação de quem? Da acurácia. Eu pego a minha diagonal principal, somo, é o meu numerador. Como está aqui, ó. 6 mais 9 mais 10 mais 12. Dividido por quem? Pelo número total de indivíduos, 52. Aí eu consigo resolver o valor de acurácia do meu modelo de classificação multiclasse. Beleza? Estão acompanhando aí? Posso continuar? Sim, não, talvez. Beleza. Esses aqui, ó, que é a acurácia balanceada, eu não vou explicar agora porque a gente está muito focado em problemas binários, tá? Para jogar aqui, a gente teria que entender um pouquinho melhor o sistema de classificação multiclasse. Mas é simples de a gente entender, ó. A classificação, a acurácia balanceada é como está mostrando aqui o exemplo, tá? Eu vou ter que fazer uma ponderação de cada classificação de cada classe pelo total de indivíduos daquela classe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele está puxando o exemplo da figura 1 de novo. Então, vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. Quantos indivíduos eu tenho na minha classe A? É só olhar aqui para a última coluna. Eu tenho 9 indivíduos da classe A. Quantos da classe B? 14. Classe C? 13. Classe D? 16. Como é que eu calculo a minha acurácia balanceada? Eu vou dividir as classificações corretas de cada classe pelo número de indivíduos correspondendo àquela classe, indivíduos reais. Faço aqui a minha ponderação. E aí eu divido, no caso aí, né, pelo número de classes. Se eu tenho um problema binário, eu divido por 2. Se eu tenho um problema de 4 classes, eu divido por 4. Problema de 3 classes, divido por 3. E assim por diante. Tá? É simples. Se você entende a acurácia para um problema binário, você entende a acurácia aí para qualquer problema multiclasse. Beleza? Depois a gente vai falar sobre questão de balanceamento de classes, tá? Então eu não vou entrar em detalhes agora sobre essa questão de conjunto de dados não balanceados, para não confundir aqui o meio de campo. Até porque quando a gente vai trabalhar com problemas classes não balanceadas, a gente tem algumas abordagens aí que a gente pode equilibrar o jogo, tá bom? Óbvio, sempre que possível. Às vezes, infelizmente, a gente não tem como fazer um balanceamento entre as classes, porque de repente uma classe tem muito poucos exemplos em detrimento de outra classe e, enfim, não dá para equilibrar tão fácil, tá?
Mas não vamos focar nisso agora não. Depois a gente volta para problemas de classe de dados não balanceados, tá? Uma outra métrica muito utilizada também em problemas de classificação é o chamado F1 Score, tá? Basicamente, o que é que o F1 Score faz? Ele tenta chegar em um meio termo entre precisão e recall, tá? Basicamente, a equação é essa aqui, ó. É o produto, né, da precisão vezes o recall dividido pela soma precisão mais recall vezes 2. Esse é o valor do F1 Score, certo? Se quiserem entender qual foi a lógica, né, do cidadão que criou o F1 Score, inclusive aqui, ó, ele dá uma referência, tá? Deixa eu ver até qual é o artigo que ele referencia aqui. Acho que na verdade é um livro. Eu vou até atrás desse livro, tá? Depois eu mando para vocês. Eu acho que é o livro mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos logo catar aqui. Óbvio que ninguém vai se informar aqui como estatístico, mas... quem sabe faz ao vivo. Ó, pronto. Já tá aqui. Eu vou passar para vocês, beleza? Quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho nessa métrica do F1 Score ou do F-Measure, né? Vou até salvar já aqui. E eu depois disponibilizo para vocês lá na sala virtual. Vamos voltando aqui. Ó, só por baixo a gente tem aí mais ou menos 16 métricas que a gente pode utilizar para avaliar modelo de classificação, tá? Eu estou focando nas principais, beleza? Então a gente tem o F1 Score. Ela é interessante por quê? Porque ela meio que num único valor numérico, estatístico, ela nos dá informações que se complementam, né? Entre precisão e recall, beleza? Então, ao invés de eu ficar calculando, por exemplo, as duas métricas individualmente, precisão e recall, eu posso simplesmente chamar o F1 Score e consigo ter aí uma métrica que junta, né, no único valor as complementariedades de informação entre o precision e o recall. Antes que alguém já fique aí chorando na sexta-feira à noite, meu Deus, não sei o que, não se preocupem. Essas métricas todas já estão devidamente implementadas, por exemplo, na biblioteca do sklearn, tá? Se você coloca lá sklearn metrics, tá aqui, a gente vai ter todas as métricas já implementadas, só necessitando a gente chamar a função que calcula aquela métrica. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, métricas de classificação, que é o que eu estou discutindo com vocês agora, métricas de classificação para problemas multiclasse, métricas de regressão, que a gente vai discutir depois, e assim por diante. Então, ó, em termos de classificação, está exatamente aqui que eu estou falando. Ó. Eu tenho o F1 Score, tá? Eu tenho, cadê o Recall? Aqui, o Recall está aqui, o Precision está aqui, certo? Então eu não preciso me preocupar em implementar as equações das métricas. Agora, eu preciso saber por que eu vou usar cada uma. E de preferência, para não trabalhar como sendo um trator, eu escolho de repente aquela métrica que seja mais adequado para o problema de interpretação que eu estou querendo avaliar com aquela classificação. Beleza? Se eu não sei para onde é que eu vou, eu sugiro começar, por exemplo, com o F1 Score ou com a acurácia. São as métricas mais utilizadas. Por quê? Porque elas dão informação balanceada, por exemplo,
para problemas binários ou, enfim, de várias classes. Beleza? Usa acurácia ou usa, por exemplo, o F1 Score, que é o que eu estou falando aqui. Beleza? Aqui, por exemplo, ó, ele está puxando como é que a gente calcula o F1 Score para esse nosso problema binário aqui. Tá? Como é que a gente pode calcular ele? Tá aqui, ó. Calculo Precision, calculo Recall e agora calculo F1 Score. É basicamente o produto dividido pela soma vezes 2. O valor aqui está dando, por exemplo, 0,72. De novo, né? Qual o valor máximo do F1 Score aí? Ele vai variar também entre 0 e 1. Beleza? Porque, basicamente, se você tiver que tanto o Precision quanto o Recall está dando 1.0 exatamente, esse 2 aqui, ó, multiplicando na frente desse produto ponderado, faz com que a gente normalize, né? Se aqui embaixo cada um fosse 1, daria 2 dividido por 2, e aí meu F1 Score está variando também entre 0 e 1. Beleza? Tudo certo até agora, senhores? Sim, não. Eu vou passar algumas métricas aqui que são mais voltadas para questões de problemas multiclasse. Beleza? Deixa eu ver outra métrica mais simples para a gente estar avaliando. Deixa eu ver aqui no outro artigo. Esse aqui é mais geralzão. Vamos lá. Me lembrei aqui. Outras métricas, né? Essas aqui que eu vou falar agora. Ângelo, é bom dar uma paradinha e faça um novo vídeo, é? Estamos fechando. Então, pronto. Pronto, eu tô com 50. Vou dar uma pausa aqui. Tô com 57 minutos de vídeo, né? Eu vou interromper a gravação.